Olá, irmãos, graça e a paz. Essa mudança de horários no Brasil e nos Estados Unidos tem sido às vezes complicado manter o horário que nós tínhamos previsto, que era 5 horas no Brasil e 2 horas da tarde nos Estados Unidos. E os irmãos nos perdoem por essa variação, às vezes, de horário que dificulta aqueles que querem acompanhar ao vivo. Mas estamos juntos novamente para mais um Pão da Vinha e convido você a abrir sua Bíblia comigo, ainda circulando naquela região do primeiro livro de Samuel, que é tão rico, e convido você a ler o capítulo 17 comigo, alguns versículos. O versículo 4. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo. Ainda no capítulo 17, verso 23. Estando Davi ainda a falar com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o duelista, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate. E falou as mesmas coisas que antes falara, e Davi o ouviu. E finalmente, ainda no mesmo capítulo, verso 51, pelo que correu Davi, e lançando-se sobre o filisteu, tomou-lhe a espada, e desembainhou-a, e o matou, cortando-lhe com ela a cabeça. Vendo os filisteus que era morto o seu herói, fugiram. Esse texto é um texto riquíssimo, e convido você, por favor, a ler todo o capítulo, referente ao desafio de Golias, à crise de Saul, a chegada de Davi. E hoje, basicamente nesse ponto, amanhã nós vamos voltar a ele de uma maneira um pouco diferente, mas especificamente eu quero te dizer uma afirmação muito forte. Você é definido pelo gigante que você derruba. E da mesma forma que na construção do propósito profético de Deus na nossa vida, Ele nos dá um Samuel, um Jonatas e um Saul, e isso fala de princípios. Deus nos traz pessoas que vão nos inspirar, pessoas que vão nos treinar e pessoas que vão nos servir de referenciais e modelos daquilo que nós não devemos fazer e daquilo que nós devemos evitar. Além dessas 3 coisas, que foi o assunto da semana anterior, Deus te dá, ou Deus permite, um marco na sua vida. Esse marco é um gigante. Da mesma forma que Davi teve um gigante, eu tenho os meus gigantes e você tem os seus. Antes do momento em que Davi derrota Golias, ele era apenas uma possibilidade. Ele era apenas uma promessa. Ele era apenas algo que poderia acontecer. Um ministério que poderia crescer, se desenvolver e se tornar uma bênção. A partir do momento, então, que ele responde a Deus, ele vence o seu Golias, ele se torna, então, uma realidade. Aquelas unções que antes eram só promessas, que estavam sobre a cabeça dele, aqueles destinos, aqueles intentos de Deus, aqueles desejos e aqueles anelos mais profundos que haviam no seu coração, antes era só uma possibilidade, um sonho, que agora, com a queda de Golias, com a vitória sobre Golias, se tornam realidade. Ele se torna, então, conhecido, ele se torna rei, a admiração vem, a influência vem e a autoridade é construída. Então, a mesma coisa, o mesmo princípio se aplica sobre a sua vida. Antes de você vencer o seu Golias, você é apenas uma possibilidade, uma promessa, um grande sonho. As pessoas veem potencial em você, veem chamado, há evidências dessas unções que foram trazidas pelo seu Samuel ou foram trazidas por Deus sobre a sua vida, mas você é só uma possibilidade. A partir do momento que você derruba o seu gigante, você se torna uma realidade. E o que é o seu gigante? São coisas que só você sabe e que tem o potencial de controlar a sua vida, de impedir você de cumprir o seu chamado,
executar o seu sonho, manifestar o seu destino, se tornar quem você deveria se tornar. O seu Golias, então, é usado por Deus para treinar você, para trazer um marco, para estabelecer uma fronteira, para estabelecer uma virada na sua vida. E eu quero te perguntar, quem é o seu Golias? Ou o que é o seu Golias? Muita coisa poderia ser esse Golias: medo, incredulidade, uma tendência natural de ver tudo de maneira sempre humana, sem olhar os propósitos de Deus e o aspecto de fé, ser controlado pelo que sente, pelo que vê, um medo de enfrentar realidades, e toda vez que você percebe que chegou perto, mas há algo que é difícil, que é problemático, coisas diante das quais você já fez as suas tentativas todas, e ao perceber a barreira você foge, e eu não sei se é forte usar a palavra, se acovarda, desiste, volta atrás. E é uma tendência de sempre caminha, paga um preço, ora, jejua, vai até certo ponto. Quando chega na beirada da fronteira ou no limite da fronteira, quando reúne-se certa confluência de circunstâncias, de medo, de problemas, das pessoas dizendo que você não pode, ou aquela mesma confluência de acontecimentos, aquilo provoca em você uma reação de voltar atrás, lá para de trás da malhada das ovelhas. E nunca se torna o Davi para qual você nasceu para ser. Nunca se torna o homem, a mulher, o pai, a mãe, a esposa, o marido, o líder, a líder, o missionário, o profissional, a pessoa que você gostaria de viver, mas por alguma razão o gigante te controla. E muitas vezes o gigante tem a ver com aquelas barreiras invisíveis que nós vemos lá no livro de 1 Coríntios. O diabo constrói fortalezas invisíveis, nos levando a acreditar em coisas, a viver baseado nas coisas que nós acreditamos, e são todas falácias e são todas mentiras. Se você acreditar em tudo que o diabo diz que você não tem, não pode, não faz, não consegue, não vai, não é, você nunca vai sair do seu lugar. Se eu acreditasse em tudo que o diabo sempre falou para mim, eu nunca teria me levantado da cama do quarto no seminário onde eu fiz a escola bíblica, e onde com 19 anos eu acordava muitas vezes deprimido, porque apesar de não ter motivos para depressão, aquele sentimento de melancolia, de uma identidade fraca, incapaz, dominada, impossibilitada, eu acreditava demais nos argumentos do meu gigante. E para ver uma virada, você precisa se levantar. E com os instrumentos, com os argumentos simples, são as pedrinhas do ribeiro. Não é coisa complicada, é complexa, não é revelação profunda demais. É simplesmente seguir o Senhor. Ele vai te levar a vencer o seu gigante, a você se tornar, fazer você se tornar, conquistar, viver, experimentar aquilo que você nasceu para viver, para conquistar, para se tornar e para manifestar. Que você possa vencer o seu gigante na força do poder de Deus, da graça de Deus, da capacitação de Deus. Ele está a seu favor e não tem ninguém mais interessado em levar você a cumprir o seu destino do que o Senhor Deus Onipotente. Que você possa derrubar o seu gigante e depois, com júbilo e alegria, viver a experiência para a qual você está destinado por Deus a viver. Em nome de Jesus. Receba essa palavra, a palavra de Deus para o seu coração no dia de hoje. Receba o meu afetuoso abraço, os irmãos distantes, espalhados aí pelos 5 continentes. Deus abençoe a todos. É um grande privilégio estarmos juntos nessa família virtual. Compartilhe os nossos vídeos. Deus abençoe a todos. Estaremos juntos amanhã.